Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui dando continuidade a esses nossos encontros semanais, fazendo uma abordagem dos temas que são propostos. Mais uma aula voltada aí para você que nos acompanha semanalmente nas nossas aulas de filosofia e de sociologia. Ok? Hoje, essa aula de hoje é uma continuação da aula passada, né? A aula passada que abordamos a teoria do conhecimento dentro da filosofia antiga, né? Platão, Aristóteles, e dentro da filosofia medieval, com a figura do Santo Agostinho e do São Tomás de Aquino, a patrística e a escolástica. Esses dois grandes movimentos da filosofia no período da Idade Média. Hoje, para dar sequência a essa parte da teoria do conhecimento, vejam que eu estou dividindo, né? A primeira parte, trabalhamos os gregos e os medievais. Agora, hoje, daremos continuidade com a filosofia racionalista, com a figura do Descartes, e a filosofia empirista, com a figura de Francis Bacon, John Locke e David Hume, certo? E na próxima aula nós vamos trazer Kant, né? A teoria do conhecimento segundo Kant, depois Hegel, e aí nós vamos matando gradativamente assunto por assunto. Tudo bem? Então, que coisa maravilhosa é mais uma vez nos encontrarmos aqui nesta sala de aula virtual, né? Então, compartilhe essa proposta, compartilhe esse projeto que é muito importante, não só, né, a nível nós que fazemos, mas antes de tudo, porque ele atinge a tantas pessoas, né? Então, compartilhe essas aulas, divulguem, é muito importante essa colaboração de vocês, divulgar estas nossas aulas, né? Quanta gente eu me encontro e diz, professor, que coisa maravilhosa, né? Tem um aluno aqui que ele sempre está interagindo conosco, deixando o seu comentário, deixando suas opiniões, e eu quero mandar um abraço a todos esses alunos que me acompanham e que estão se preparando para o Enem. Já estamos na reta final, né? Essa última semana de setembro, a partir da próxima semana, fica faltando exatamente um mês para a prova do Enem, né? Então vamos intensificar. Esse mês de agora de outubro, nós vamos intensificar essas nossas aulas. Cada vez mais conteúdo, cada vez mais informações, cada vez mais dicas, cada vez mais detalhes, para podermos, assim, dessa forma, criar, de fato, um aprofundamento sobre essas disciplinas que é tão importante dentro da prova de ciências humanas, ok? Muito bem. Então, nós começamos hoje com a parte da filosofia moderna. E nós já vamos levar em consideração, meus queridos, que a filosofia moderna, na modernidade, ela vai basicamente estar focada em duas correntes, o racionalismo e o empirismo. Tanto o racionalismo quanto o empirismo levam em consideração a figura entre o sujeito e o objeto. Eu costumo muito dizer nas minhas aulas, os gregos e os medievais estavam muito preocupados com o ser. Já os modernos, os empiristas, os racionalistas, estão preocupados com o conhecer. Ou seja, é como se para os gregos e os medievais houvesse uma preocupação muito com essa ideia da essência, do mundo metafísico, da apreensão das ideias, das essências. E agora com os modernos, não. Com os modernos, eu estou muito mais preocupado em criar um método, em criar uma forma, criar uma espécie de caminho, né, que é o conhecimento. Então, se num primeiro momento a preocupação era com o ser, com aquilo que é inteligível, com a essência, agora eu tenho uma preocupação com o
conhecer. Levando em consideração, tanto o racionalismo quanto o empirismo surgem a partir do Renascimento. O Renascimento, né, que ele marca, ele é muito importante, porque não significa dizer que ele rompe com toda uma mentalidade clássica e medieval, mas pelo contrário, ele vem agregar isso à participação do sujeito, do indivíduo. Então é a partir dessa agregação que nós vamos ter o surgimento daquilo que ficará conhecido na filosofia, principalmente na filosofia cartesiana, do sujeito epistemológico, ou seja, do indivíduo que é parte integrante do conhecimento. Ok? Muito bem. Então, sempre levarmos em consideração essa dimensão, o racionalismo e o empirismo, que são correntes diferentes, pontos de vista diferentes. Nessa questão 1, eu coloco justamente dois textos, um do Descartes e o outro do David Hume, para mostrar esse antagonismo. Antagonismo este que só poderá ser superado e só será superado com o Kant no Iluminismo, no século XVIII. Ok? Vamos ver esses dois textos aí que são muito interessantes, que inclusive são questões do Enem. Diz o seguinte: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos e é de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Ou seja, então, nesse primeiro texto nós estamos vendo já o ideal cartesiano, a ideia de que o conhecimento deve ser algo que está além de um conhecimento perceptual, além das percepções. E aí é o que Descartes está muito, digamos assim, conectado, em sintonia com outros dois grandes filósofos, com o Platão e com o Santo Agostinho. Por quê? A partir do momento em que Descartes ele coloca essa visão negativa do conhecimento pautado nos sentidos, do conhecimento fundado nas sensações, ele está mostrando justamente que não é possível surgir daí um conhecimento, porque tudo é relativo. E o grande propósito do Descartes é criar um método que me leve a estabelecer um conhecimento verdadeiro e que faça com que eu chegue a certas certezas. Certezas estas que não podem ser colocadas em xeque, em dúvida. São as chamadas ideias indubitáveis. Então, para isso, eu preciso superar o conhecimento sensível, que para ele representa o conhecimento comum, seria o que hoje nós chamamos de senso comum. É justamente aquilo que Platão lhe coloca, que a realidade sensível, os sentidos, a percepção são ilusórios. Nos dão uma falsa ideia da verdade. Santo Agostinho, seguindo a tradição racionalista, e Descartes, seguindo o pensamento agostiniano, por ser um racionalista, coloca justamente, Agostinho ele faz a diferença entre o real e o verdadeiro. Nem tudo que é real é verdadeiro, porque o real é aquilo que percebo. O real é aquilo que tomo pelos meus sentidos, mas nem sempre aquilo que eu estou tomando como real, a partir dos meus sentidos, necessariamente se constitui como verdade. É algo verdadeiro. Então, Agostinho, de fato, é o primeiro na história a falar, a mencionar que o real não é necessariamente verdadeiro. E isso chega porque todos os filósofos são de tradição racionalista. Esses filósofos, Platão, Descartes e Agostinho. E isso chega ao Descartes. E é por isso que Descartes ele coloca isso nas suas meditações metafísicas. Não é prudente confiar nos sentidos, não é verdade? Então, já mostra aí que o método cartesiano é aquele que se fia na razão como único instrumento, como único meio para a obtenção do conhecimento, certo? Portanto, todo conhecimento para Descartes é um conhecimento a priori. O que é que revela esse conhecimento a priori? Um conhecimento que eu não preciso recorrer à experiência, nem muito menos às sensações. Ok? Vamos ver o texto 2, que diz o seguinte: sempre que alimentarmos alguma suspeita
de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva esta suposta ideia. E se for impossível atribuir-lhe qualquer impressão sensorial, isso servirá para confirmar nossa suspeita. Então, para David Hume, e ele escreve isso numa obra chamada Investigação sobre o Entendimento Humano, Hume ele está justamente colocando a importância do conhecimento baseado nas sensações, na experiência. É tanto que ele diz, devemos indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. Ou seja, eu nunca devo tomar nada como verdadeiro se isso que eu estou tomando não vier de um método indutivo, de uma experiência, de algo da ordem sensível. É tanto que na obra do Hume, ele vai fazer uma análise sobre o hábito. O que é a verdade? Né? E aí, por isso que Hume é cético. É considerado cético, diferentemente de Descartes, que é um dogmático. Para Hume, eu devo sempre duvidar. Não é porque uma coisa aconteceu 99 vezes que dê os mesmos resultados que na 100ª vez isso acontecerá, isso se repetirá com os mesmos resultados. E se não der certo? Não é verdade? Então, Hume, ele revela esse seu ceticismo e ainda mais a necessidade de recorrer sempre à experiência. Ok? Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. A comparação dos certos permite assumir que Descartes e Hume, ou seja, então fazer aí uma análise do que representa o conhecimento para Descartes e para o Hume. Letra A. Defendem os sentidos como critério originário para considerar um conhecimento legítimo. Falso. Para Hume isso está correto. Não só para ele, mas também para o John Locke. Locke ele vai dizer que a mente humana é como uma folha em branco, que a partir das experiências que nós vamos tendo no nosso cotidiano, essas experiências elas vão ficando registradas na nossa mente em forma de ideias. Então, para John Locke, as ideias nada mais são do que uma espécie de recordação, de memória daquilo que eu vivenciei, daquilo que eu experienciei. Esse, basicamente, também é um pensamento de Hume, acerca de que os sentidos, eles são o único meio, a fonte, digamos assim, para o conhecimento. Para Descartes, não. Para Descartes, os sentidos é a origem e a fonte do erro. Letra B. Entendem que é desnecessário suspeitar do significado de uma ideia na reflexão filosófica crítica. Falso, pelo contrário. Tanto para o Descartes quanto para o Hume, não é algo desnecessário suspeitar. Pelo contrário. Descartes ele vai criar um mecanismo chamado de dúvida metódica. Não representa dizer que por ele defender a dúvida metódica, que ele seja considerado um cético. Pelo contrário. A dúvida é somente o instrumento que me deve levar às certezas indubitáveis, às ideias indubitáveis, aquilo que eu não posso duvidar. Né? E aí ele coloca, por exemplo, se duvido é porque penso, se penso é porque existo. Né? Ou seja, então, a partir daí nós já temos as certezas fundamentais de Descartes, da dúvida, do pensamento e da existência. Então, a dúvida, ela é o meio pelo qual eu posso fazer uma certa triagem, né, do que é realmente verdadeiro e do que é uma mera conjectura, uma mera opinião. Hume ele vai dizer o seguinte, não, pelo contrário, eu sempre devo duvidar. Né? Então essa alternativa, basicamente, ela está falsa, porque ela fala de que suspeitar é algo desnecessário para a reflexão filosófica. Né? Ou seja, não, pelo contrário, a dúvida sempre aparecerá no Descartes quanto aparecerá no David Hume. Letra C. São legítimos representantes do criticismo quanto à gênese do conhecimento. Falso. O que é a gênese do conhecimento? A origem. Qual é a origem do conhecimento para Descartes? A razão. E qual é a origem do conhecimento para Hume, Locke e Francis Bacon? A sensação, os sentidos.
à percepção. Por aí você já mata. E o que é esse criticismo? Esse criticismo, ele é uma corrente da filosofia fundada pelo Kant, como uma forma de superar o racionalismo, as limitações da filosofia racionalista e a limitação da filosofia empirista. Isso é o criticismo, que só virá no século posterior com o Kant. Letra D. Concordam que o conhecimento humano é impossível em relação às ideias e aos sentidos. Falso. Pelo contrário, eles vão defender que esse conhecimento é possível e que o sujeito, o eu sou uma parte desse conhecimento. Sou eu uma parte importante no processo daquilo que eu falei no início da nossa aula, do conhecer. Entretanto, um defende as ideias e outro defenderá os sentidos. Letra E. Atribui diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Verdadeiro. Para Descartes, o papel do sentido é o erro. É aquilo que gera o que é relativo. Já para Hume, não. Os sentidos, as sensações e a percepção são a fonte para o conhecimento. Aí eu coloquei, pessoal, um esquema bem interessante para vocês, justamente para mostrar como se dá a construção do conhecimento dentro dessas duas grandes correntes da filosofia. A origem do conhecimento, então, para os racionalistas, é a razão. Está na razão. É no conhecimento a priori, ok? E, portanto, Descartes defende que na mente o indivíduo traz consigo já aquilo que ele chama de ideias inatas. É aquilo que constitui a própria razão. É aquilo que está no indivíduo, propriamente dito. Já para o empirismo, a fonte, a origem, a gênese desse conhecimento é a experiência. São os sentidos e ainda mais as sensações e a percepção. Logo, entra o conceito de John Locke, de que a mente humana é como uma tábua rasa ou como uma folha em branco, que as experiências que eu vou tendo no meu dia a dia, ao longo da minha vida, vão sendo impressas nessa folha em branco que é a minha mente. Ok? Portanto, o racionalismo, ele admite uma universalidade. Por isso que o racionalismo será tido como uma corrente dogmática. E a partir daí, utiliza-se do método dedutivo, um método lógico, usando o raciocínio lógico. Já no empirismo, não existe essa ideia de universalidade. O conhecimento é limitado. Por isso eu devo recorrer à experiência. E para tal eu preciso de um método. Não é mais a dedução, não é o raciocínio lógico, mas agora é o quê? O método indutivo, que posteriormente ficará conhecido como método científico. Ok? Vamos em frente. Muito bem. E aí uma definição do que é esse conhecimento a priori, e aí você puxa uma seta e coloca logo aí que esse conhecimento a priori é próprio do racionalismo, sendo, portanto, o racionalismo uma corrente dogmática. E o conhecimento a posteriori é justamente o empirismo. E muitas vezes o empirismo se coloca de caráter cético, certo? O conhecimento a priori é aquilo que independe da experiência. Ou seja, é o conhecimento que é obtido através da razão, através de um raciocínio lógico dedutivo. O conhecimento a posteriori, o nome já está dizendo, a ideia só se forma depois, posteriormente. Posteriormente é o quê? A experiência. Então, o conhecimento a posteriori, ele está ligado à dimensão sensorial e perceptível. Ok? É muito importante que vocês tenham em mente essas diferenças, pessoal. Ok? Vamos em frente. A segunda questão é sobre David Hume, propriamente sobre o David Hume, né? O empirismo. É um dos representantes, né? Que diz o seguinte: todo o poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Pessoal, só por essa parte do texto você já mata a questão.
quando ele diz o seguinte: todo o poder da mente está alicerçado a partir daquilo que os sentidos e as experiências me fornecem. Portanto, a origem do conhecimento estão neles. É a partir deles. São eles que me dão os dados necessários para que eu obtenha este conhecimento. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias: ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios sentimentos, de experienciar. O que é a virtude? Como é que eu tenho a ideia da virtude? Porque eu consigo experienciar o que é a virtude. E podemos unir isso à figura e à forma de um cavalo, um animal que nos é familiar, que também o conhecemos por meio dos sentidos. Hume estabelece um vínculo entre o pensamento e impressão. O que é impressão? Aquilo que resulta da experiência. Ao considerar que, vou começar de baixo para cima, letra E, as ideias têm como fonte específica o sentimento, cujos dados são colhidos na empiria. É, professor? Não, falso. Ou seja, não é propriamente do sentimento. Não é só do sentimento. O sentimento não é a fonte específica para isto, mas a experiência, algo que independe. O sentimento é uma fonte, mas não necessariamente é somente ele como uma fonte específica, mas é muito mais do que isso, certo? Letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Falso, pessoal. Não é somente os sentimentos, mas é a experiência, é a capacidade que nós temos de vivenciá-los, experienciá-los. Letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Primeiro, as ideias são fracas? São, porque são meras recordações, mas a ideia não é fraca quando ela resulta da experiência. E segundo, essas experiências, elas não são determinadas pelo acaso, mas elas têm um fim próprio. B. O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Você pode até colocar aí, ao lado de espírito, a palavra mente, a palavra consciência, a palavra alma, palavra razão, que são sinônimos, certo? Ou seja, não é o espírito que classifica. E letra A, os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. Essa é a alternativa correta. As ideias, elas são produtos da experiência e ficam registradas em nós com uma forma de lembrança. A terceira questão é justamente sobre Descartes. Opõe-se ao pensamento empirista. É o caráter radical do que se procura que exige a radicalização do próprio processo de busca. Se todo o espaço for ocupado pela dúvida, qualquer certeza que aparecer a partir daí terá sido de alguma forma gerada pela própria dúvida e não será, seguramente, nenhuma daquelas que foram anteriormente varridas por essa mesma dúvida. Apesar de questionar os conceitos da tradição, a dúvida radical da filosofia cartesiana, que também pode ser chamada de dúvida metódica, tem caráter positivo por contribuir para, letra A, a dissolução do saber científico. Não, mas a dúvida, o conceito de ciência, em Descartes, nós podemos falar muito bem disso, é justamente um conceito que se fortalece justamente a partir da dúvida. A dúvida é aquilo que me leva à certeza. Letra B. Recuperação dos antigos juízos, falso. Essa ideia de recuperação dos antigos juízos seria uma espécie de reminiscência. Isso não está presente na filosofia cartesiana. Letra C. Exaltação do pensamento clássico, falso. Porque embora Descartes ele vá se utilizar
por exemplo, do conceito de substância de Aristóteles, não necessariamente ele está retomando num grau maior o pensamento grego. Pelo contrário, ele está pegando este pensamento e adaptando às novas circunstâncias. E quais são essas novas circunstâncias? A modernidade. E qual é o grande ideal da modernidade? O cientificismo, coisa que os gregos não conheciam. Letra D. Surgimento do conhecimento inabalável. Correto. É a alternativa correta. A filosofia cartesiana, a filosofia racionalista, procura fundar uma verdade absoluta, universalizada. Ok? E fortalecimento dos preconceitos religiosos. Falso. Descartes ele não entra no mérito do pensamento religioso. E aí, 3 observações importantes, né? O objetivo de Descartes é alcançar, através da razão, algum ponto no qual nenhuma dúvida venha abalar sua verdade. Ou seja, então ele se utiliza da dúvida para comprovar aquilo que é verdade. Veja, isso que é verdade não pode ser posto em dúvida. Não pode se submeter ao critério e às etapas da dúvida metódica. O filósofo toma a própria dúvida como um método para chegar a esse ponto. Então, a dúvida não é o fim da atividade filosófica em Descartes, mas a dúvida é um meio pelo qual os indivíduos devem se utilizar para reivindicar este conhecimento verdadeiro. Tal conhecimento que deve ser absoluto e que, ao mesmo tempo, deve se universalizar. Essa universalização é o dogmatismo, certo? Ou seja, a crença de algo absoluto, total, verdadeiro, indubitável e inabalável. Ok, pessoal? Muito bem. Espero que tenham registrado esses nossos pontos importantes na aula de hoje sobre o racionalismo e o empirismo. Deixo para vocês espaço para dúvidas, para sugestões de aula. Continue nos ajudando, continue divulgando, continue incentivando as outras pessoas a acompanhar essas aulas. Que coisa boa, né? E estamos aqui para isso. Estou torcendo por você, pela sua aprovação, que já está se aproximando, né? Dia 5 de novembro, a prova de Ciências Humanas. O nosso objetivo é dar a vocês um raio-x do que é a prova, para que assim vocês possam destruir essa prova, né? Um abraço a todos, bons estudos.